Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Meus irmãos, domingo como este é aquele momento em que você, entre tantas razões para glorificar o Senhor, você dá glória em congregar numa igreja que tem um culto pela manhã, né? Senão você já está naquele drama, será que eu vou para o culto, será que eu vou assistir o Jogo do Brasil? Pior não é isso, pior é a liderança tendo que reunir para decidir isso, a gente tem tanta coisa para se preocupar, mais importante, né? Então, glória a Deus que não temos essa preocupação hoje, nosso culto é pela manhã, que bom. Meus queridos, abre a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós acabamos de vir, você que nos visita, ou talvez perdeu aí o fio da meada, estamos em uma série de mensagens dentro do tema saúde espiritual. Está muito alto? Ah, as crianças, Calma. Calma. Estava só testando o Márcio para ver se ele estava atento. Passou, meu irmão, você é bom nisso. Crianças, por favor. Enquanto isso, enquanto as crianças chegam, eu continuo aqui no processo, ainda não estava no sermão, né? Não estava no sermão ainda, meu irmão, não precisa me dar sermão por isso, tá? A gente veio de uma série de mensagens sobre saúde espiritual, e no primeiro momento nós falamos sobre remédios espirituais, falamos sobre oração, falamos sobre comunhão, falamos sobre disciplina, e falamos sobre a palavra, e agora nós vamos começar uma segunda etapa dessa série de sermões. Eu falo já já para vocês. Cadê esses lindos? Vem para cá, meninos. Podem ficar aí também, quem não puder vir. Igreja, por gentileza, vamos abençoar essas crianças, vamos orar. Deus, muito obrigado pelos nossos pequeninos que estão aqui mais uma vez para serem instruídos na Tua palavra. E hoje falaremos sobre isso, Senhor, nós adultos, sobre a nossa responsabilidade de ir instruir e de sermos instruídos na palavra do Senhor. E nesta manhã, Senhor, nossos pequeninos recebam a boa semente para que eles possam crescer firmes na Tua palavra, Senhor. Instrui, orienta, direciona os nossos professores que estão dedicados a isso. E abrem mão, Senhor, muitas vezes, de estar aqui no culto para estar orientando nossos filhos. Nós te agradecemos por isso. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir agora numa nova série de remédios espirituais dentro do tema saúde espiritual, que está dentro do tema maior, que é a saúde da igreja. Dessa vez nós vamos falar sobre obediência, vamos falar de serviço, vamos falar de santidade, vamos falar de humildade, remédios espirituais importantes na nossa caminhada. Hoje, nosso assunto é obediência. Dentro do nosso tema, saúde espiritual, vamos falar sobre esse importante remédio espiritual na nossa vida e ver o que o texto de Provérbios, capítulo 3, nos sobre isso. Será que dá para aumentar um pouquinho assim na tela? Se não, acompanha na tua Bíblia, tá? Se tiver ruim para ler daí. Provérbios capítulo 3, vamos ler do versículo 5 ao versículo 12. Eu vou ler na versão NVI, que é a nova versão internacional. Qualquer dúvida que você tiver na tradução que você tiver aí, fala comigo se eu não ficar claro durante o sermão, por gentileza, tá? Provérbios capítulo 3, vamos ler do versículo 5 até o versículo 12. Atenção, reverência, palavra do Senhor, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho,
Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, e tu, por graça e misericórdia, nos permite ler e aprender com ela. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui esta manhã. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, a dependência do Espírito Santo, sejamos instruídos, sejamos exortados e edificados pela tua santa palavra, pela santa instrução que vem de ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não preciso ir muito além do meu exemplo pessoal para saber que o homem, por sua natureza adâmica, tem uma inclinação para a teimosia. Estou olhando para mim, tá? Eu não nasci, tampouco fui criado em um lar religioso, no sentido mais forte da palavra. Logo, a principal noção que eu tive de obediência que eu recebi foi a respeito de respeitar aos mais velhos. Em primeiro plano, os meus pais, em segundo plano, os meus avós. Na escola, eu aprendi que eu deveria obediência às autoridades docentes, professor, coordenador, diretor, etc. Só que eu tinha um lado rebelde, e normalmente dava um jeitinho de burlar as regras, porque eu achava legal fazer isso. Mas com um detalhe, eu fingia ser obediente. Olha, eu era bom nisso. Isso eu era bom. Porque, assim, parecia respeitoso fingir obediência, porque ficava tudo bem. Quem me dava a ordem acreditava que eu obedecia, e aí não se decepcionava comigo, também não se cobrava, né? Não se sentia culpado porque não estava me educando, ele achava que eu estava obedecendo e estava tudo bem. Era respeitoso. E assim eu ia mantendo a minha aparência de bom moço. Eu era bom. Com esse método aí, meu próprio, eu dei pouco trabalho para os meus pais. Eu era um desobediente camuflado, né? Ali na surdina. Dei pouco trabalho, em parte, porque eu era bom de mentir. Só quem é pai sabe a dureza que é lidar com a teimosia de um filho, não é? Gente, e aí a luta, olhando para mim mais uma vez, só aumenta quando esse filho, ou filha no caso, defende duramente, arduamente, as próprias convicções. Eu era metido a defender as minhas convicções. Eu era um desses aí. No meu caso, entender o meu equívoco demorou um tempo, demorou muito tempo. Eu custei para ter noção de que ser um fingidor, um mentiroso, jamais me tornaria uma pessoa desobediente. São coisas que não caminham juntas. Um mentiroso, um fingidor, dificilmente vai ser alguém que obedece com sinceridade. A mentira, meus irmãos, sempre traz peso extra à carga pecaminosa que adoece a nossa vida espiritual. Já não basta os nossos pecados. A mentira acrescenta uma carga, um peso que nos adoece. E adoece, obviamente, a nossa vida espiritual. Mas, louvado seja o nome do Senhor pela graça do Senhor. Somente a graça de Deus, o plano que Ele tinha na minha vida, puderam mudar a direção nefasta que eu trilhava na minha vida. E eu quero usar essa palavra nefasta pela origem da palavra mesmo, do latim, nefastus, que quer dizer ímpio, que quer dizer contrário à lei divina. Eu era um rebelde escarnecedor quando se tratava das coisas de Deus. Para mim, igreja, crente,
pastor eram todos medíocres e, de alguma forma, intelectualmente abaixo do que eu considerava uma média aceitável de intelectualidade. Eu era esse tipo de pessoa. A minha verdade, as minhas convicções estavam muito acima de qualquer coisa que eu pudesse aprender em uma igreja. Se eu ia na igreja com os meus pais, quando eu saía me escondendo para não passar um amigo meu me ver. Eu era assim. Até ser tocado pelo Espírito do Senhor. Até então eu costumava trilhar os meus próprios caminhos, seguia as minhas convicções. Isso me parecia muito bom, muito coerente, muito saudável. Até porque a minha noção de espiritualidade até então estava baseada no relativismo do mundo e nessa pluralidade de opções de espiritualidade que ele me oferece, um cenário sobre o qual cada pessoa deve trilhar o caminho que lhe parece ideal e assim vai chegar até a Deus ou na sua espiritualidade, desconsiderando qualquer hipótese de haver uma verdade divina a ser obedecida, verdade plena, absoluta. Isso para mim não tinha sentido nenhum. Eu lembro das minhas discussões com a minha mãe sobre isso. E a minha mãe, muito sabiamente, depois de ver que não tinha como ela penetrar no lugar onde só Deus pode tocar, ela só passou a orar. Aí nessa vibe típica dos orgulhosos, né? Eu dançava conforme a minha própria música, meus irmãos, buscando satisfazer as minhas convicções e, logicamente, sendo obediente a mim mesmo e a tudo que me afastava de Deus e da igreja. E eu achava que estava tudo bem. Eu quis citar a mim mesmo aqui, meus irmãos. Não sei se de alguma maneira você se identifica com isso, ou no seu passado. Mas eu quis citar a mim mesmo, porque o nosso texto de hoje, Provérbios capítulo 3, aqui neste texto, nós vemos um pai preocupado em instruir o filho sobre obediência e como essa decisão está diretamente ligada à confiança. Sim, meus irmãos, obedecer é uma decisão que nasce da atitude de confiar. Eu confiava nas minhas convicções, logo eu obedecia a mim mesmo, né? O resultado disso, de obedecer às minhas convicções, meus irmãos, só não terminou em tragédia, porque a graça do Senhor me alcançou. O alvo da confiança obediente, vou usar esse termo, a qual o texto se refere, é justamente o ponto que desafia os orgulhosos. Muitos de nós, frequentadores de igreja, ainda têm dificuldade de abrir mão dos próprios caminhos para trilhar os caminhos do Senhor. Muitos que estão nas igrejas, que visitam cultos ou que são membros de igreja, ainda têm muita dificuldade de abrir mão das próprias convicções, dos próprios passos, para deixar que o Senhor dirija seus passos. Porque assumir uma postura que requer dependência, que requer humildade, não combina com o pecado do orgulho. Em quem nós confiamos, afinal? Em quem você confia, afinal, meu irmão e minha irmã? O texto de hoje talvez traga respostas para alguns de nós, nesta manhã. E essa pergunta aí, em quem confiamos, afinal, deve ficar aí martelando no nosso coração, na nossa mente. Inspirou o tema da nossa mensagem hoje. Quem confia, obedece.
tá? Vamos ver o que o texto nos diz agora, mergulhando diretamente nas palavras do sábio Salomão, neste maravilhoso texto da poesia hebraica, de Provérbios. Olha, nos versículos 5, 6 e 7, que começa aqui o nosso texto, nós vemos o pai alertando o seu filho sobre o erro de confiar nos próprios caminhos em vez de seguir a direção apontada pelo Senhor. Aí o autor vai usar o paralelismo, que é uma figura de linguagem comum na poesia hebraica, a gente vê muito isso em Provérbios e também em Salmos. O paralelismo para falar o quê? O mesmo princípio, mas usando palavras diferentes, palavras e verbos, né, diferentes, os quais precisam ser observados, claro, com a devida atenção, porque às vezes acrescenta algo e às vezes fala diferente, algo importante para o nosso coração. E é isso que a gente vai ver aqui. Bom, com base aqui no nosso tema central, quem confia, obedece, primeiramente, meus irmãos, nós devemos observar que a confiança que obedece precisa ter o apoio certo. Olha o que diz aí o versículo 5. Diz assim, acompanha. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Nessa hora o orgulhoso diz, não é bem assim. Ou então tem que rasgar essa parte da Bíblia e jogar fora. Nesse ponto aqui do capítulo 3, nós vemos que confiança pode ser sinônimo de fé e né? De fé. E aqui ela é exigida como um princípio de sabedoria. Confie no Senhor de todo o teu coração. Ou seja, confiar com todo o teu entendimento. É o sentido. Mente, vontade, emoções humanas devem estar alinhadas à vontade de Deus. Mas há uma pedra no caminho desse alinhamento espiritual aqui. Qual seja o desejo da carne que nos inclina a confiar não nos caminhos do Senhor, mas nas nossas verdades. E aí daí o alerta, não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja, não te estribes no teu próprio entendimento, como diz outra tradução aí. Estribo, né, aquele aro de metal que firma o cavaleiro na sela sobre o cavalo, que deixa ele firme. Pois é, não te apoie sobre aquilo que você entende, mas confia no Senhor. É bom a gente ressaltar que essa palavra aqui não é uma defesa da ignorância ou contraria qualquer possibilidade de questionamento saudável que nós podemos ter em relação ao ensino que nós recebemos. Pelo contrário, é importante, de fato, a gente fazer questionamentos sobre aquilo que estamos aprendendo, aquilo que estamos passando. O pai, aqui, do texto, ele não está proibindo o filho de pensar, de questionar, ou mesmo de recorrer ao entendimento pessoal que ele tenha do mundo ao redor dele ali. Não é isso que o texto está tratando. O alerta aqui é para saber discernir entre o que vai e o que não vai garantir a ele uma vida reta. Esse discernimento, ele é espiritual e ele é racional. Então o pai está alertando para isso. Em outras palavras, certamente não são as nossas convicções, corrompidas pelo pecado, corrompidas pelo orgulho, pela vaidade, entre outras características pecaminosas da nossa carne, não são essas convicções contrárias à palavra de Deus que vai nos trazer uma vida reta. O ensino deste pai zeloso aqui é: se o teu entendimento te desviar dos mandamentos do Senhor, não confia nele. Confia no Senhor e obedece. Não confiar no próprio apoio, meus irmãos. É o alerta que o pai faz ao filho que ele tanto ama. A confiança de quem obedece precisa ter o apoio certo, porque a nossa saúde espiritual depende disso. E aí, seguindo aqui no texto, o pai vai reforçar esse ensino de outra maneira, paralelismo aí, ó. De outra maneira, só que acrescentando um aspecto de submissão.
necessária à obediência. Segundo passo da confiança de quem obedece precisa ser de reconhecimento de autoridade. É preciso reconhecer o Senhor na caminhada. Versículo 6 diz assim, ó: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A fé, a gente vê aqui, continua sendo exigida como um princípio de sabedoria, só que o verbo confiar, que foi visto no versículo anterior, agora é substituído por reconhecer. É a fé que inclui o reconhecimento em todos os caminhos, como diz o texto, ou seja, em cada área da nossa vida. Reconhecemos a Deus em tudo que nós fazemos, em cada passo que nós damos, em cada decisão que nós tomamos. Esse é o reconhecimento que o Pai está alertando aqui para o seu filho. Reconhecimento ao Senhor, que passa pela reverência, que passa pelo respeito à sua autoridade. É importante frisar aqui, meus irmãos, que nós estamos falando de um aspecto racional de sabedoria, ou seja, aquilo que nós guardamos conscientemente em nós. Nós obedecemos porque entendemos a quem estamos obedecendo, porque entendemos a sua palavra. Por isso que muitas pessoas seguem líderes cegamente, líderes que geralmente não ensinam as escrituras, porque eles estão ensinando as próprias verdades. E as pessoas se conformam com isso, não se questionam. Vem cá, o que esse pastor está pregando é bíblico? Está na Bíblia, está explicado? E às vezes, quando vem cheio de alegorias e de experiências emocionais que tocam o nosso coração, aí nos rendemos à superficialidade do sermão e seguimos. Não, esse texto está falando de um reconhecimento consciente pelo que o Senhor é, um aspecto racional da sabedoria. É aquilo que nós guardamos conscientemente em nós. Logo, quando o pai está instruindo o filho aqui a reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, ele está usando uma expressão prática de uma mente que é submissa a Deus conscientemente. Por quê? Porque o reconhece. Como o Senhor diz, eu sou o pastor, as ovelhas me seguem porque reconhecem a voz do seu pastor. João capítulo 10, né? Na prática, o que o texto está dizendo aqui é que, ao contrário daqueles que confiam no próprio entendimento, quem se submete intencionalmente ao Senhor terá os seus caminhos aplainados por Ele, por aquele que retira os obstáculos intransponíveis na nossa força. Diz o texto, Ele endireitará as suas veredas, né? Diz aí o final do versículo 6. O Senhor torna plano, torna reto o nosso caminho, aleluia. O contrário é absolutamente verdadeiro. Por outro lado, o homem que se submete ao próprio entendimento enfrentará caminhos tortuosos constantemente. É uma escolha. E no versículo 7, meus irmãos, nós vemos outro passo fundamental aqui de uma obediência confiante e um remédio eficaz para doenças espirituais. Temer ao Senhor traz saúde completa. Versículo 7 e versículo 8, na verdade, os dois versículos. Olha o que dizem. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Eu recorro aqui às palavras do profeta Isaías, que corrobora aqui o alerta contido nessa escrita de Salomão aqui neste versículo. Olha o que diz, só escuta, Isaías 5, 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligente em sua própria opinião. Olha o que diz aqui o sábio Salomão, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isaías, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes à sua própria opinião. Destrinchando aqui o versículo 7, meus irmãos, de Provérbios 3, é mais ou menos assim, ó.
não estar sujeito à sabedoria que vem dos próprios olhos é o mesmo que evitar o mal. O homem que só olha para as próprias verdades, ele está sujeito ao mal. O homem que não anda conforme as suas próprias convicções, ideologias, aspirações, convicções religiosas até, ele evita o mal. Salomão retorna aqui, meus irmãos, a um princípio básico de sabedoria que norteia, na verdade, todo o livro de Provérbios. Está expresso lá no capítulo 1, no versículo 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vamos já falar sobre ela. Provérbios está nos revelando aqui, meus irmãos, um princípio muito importante sobre o temor do Senhor. E quando se fala de temor do Senhor, é bom a gente sempre esclarecer que não se trata de um medo comum ou um pavor igual àquele que nós sentimos no escuro, ou do desconhecido, ou de um perigo iminente, ou medo, enfim, de tudo aquilo que nos causa algum tipo de angústia. Pelo contrário, não é desse temor, mas conhecer a Deus nos leva a um temor saudável, um temor que nos protege, um temor reverente, por saber que Ele é santo, que Ele é todo-poderoso, que Ele é digno de confiança, digno de todo o nosso respeito, e Ele é digno de toda a glória. Temer ao Senhor, portanto, é reconhecer que a sua palavra é soberana. A soberania da palavra pertence a Ele, e que toda a verdade absoluta advém dEle, e não da nossa tacanha capacidade de formular verdades ao sabor das nossas conveniências. A verdade plena vem do Senhor. Quantas vezes a gente não ouve aquela história: não, as minhas verdades não são as mesmas das suas verdades. Não são mesmo não, e não valem nada. Elas não levam a lugar nenhum. Há pessoas que são tão convictas nas suas verdades que esquecem que elas não levam a lugar nenhum. A única verdade que leva é a verdade daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Só elas que levam aonde nós precisamos chegar. Por fé, por confiar e por obedecer. Aleluia. Temer ao Senhor, meus irmãos, é um princípio de sabedoria que abre nossos olhos contra nós mesmos. Temer ao Senhor é um princípio de sabedoria que nos protege de nós mesmos. A consciência de que há um Senhor regendo a nossa vida deve ser, portanto, um remédio diário contra a nossa inclinação para o mal. Esse texto aponta isso. Somos naturalmente inclinados para o mal, até que nós entendemos que existe um Senhor que controla nossas vidas, e a Ele eu me submeto, e a Ele eu obedeço. É a palavra de Deus, meus irmãos, que nos revela o pecado em nós, não as nossas verdades. Entendeu? É a palavra de Deus que revela em nós o pecado, não as nossas verdades. Sabe por quê? Porque para o homem é muito fácil inocentar a si mesmo do pecado. O mesmo não acontece quando se trata do pecado do outro. Aí a gente é bom de apontar. Mas quando se trata do nosso, nós somos bem mais complacentes, nós somos bem mais compreensíveis. Eis que te digo: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Versículo 8, aí ele vem como resultado de boa saúde espiritual para quem segue a orientação do versículo que nós acabamos de ler. Vemos que uma obediência confiante, baseada no temor ao Senhor, não vem da sabedoria humana. É um santo remédio contra o mal. E detalhe, traz cura
generalizada. Olha só o texto: isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Lembremos que estamos num texto poético, poesia hebraica. Então é importante a gente não achar que se trata aqui somente de corpo e ossos. Em síntese, né? Não confiar no próprio apoio, que nós já falamos, reconhecer a Deus na caminhada, que nós já falamos, temer ao Senhor, resultará em saúde plena para o homem, saúde para o corpo, vigor para os ossos. É uma expressão da poesia que se refere ao ser completo, as partes que formam um ser humano. Meus irmãos, quando guardamos no coração os mandamentos do Senhor, tememos e reconhecemos a Ele como o Senhor absoluto das nossas vidas. Precisamos guardar as verdades do Senhor no nosso coração. Isso nos leva ao temor, a conhecer quem Ele é. E aí dessa maneira nós nos submetemos à sua vontade acima da nossa, para então termos uma vida espiritual saudável, do ponto de vista dEle, porque nós vivemos de maneira agradável a Ele. Meus irmãos, eu já ouvi muitas vezes, e até eu já me enganei dessa forma, as pessoas dizendo assim: não, pastor, não estou indo para a igreja não, pastor, mas está tudo bem, eu estou muito bem com Deus, está ótimo, a minha vida espiritual está 100%. Aí quando você conversa um pouco mais, a gente vai descobrir que não ora, não lê a Bíblia, não serve aos irmãos, não congrega em nenhuma igreja, não está bem no casamento, não está bem com a vida pessoal, mas está dizendo, ou seja, sendo um fingidor de obediência, como é o meu exemplo lá do início, né? E diz que está tudo bem, porque muitas vezes o conceito de estar bem espiritualmente está alinhado às nossas conveniências. Esse é um problema muito perigoso, meus irmãos, porque nós precisamos estar saudável espiritualmente do ponto de vista escriturístico, do ponto de vista do que reza a palavra do Senhor, e não as minhas verdades, perigosas verdades, perigoso o coração do homem enganoso. Pensemos nisso. Às vezes as nossas condições físicas nem sempre parecem agradáveis para nós, né? Eu passei por isso, passo por isso. Sentimos dores, sentimos limitações desagradáveis. Todavia, meus irmãos, eu quero reforçar que o que nos deixa realmente em perigo é quando nós nos sentimos bem espiritualmente, estando desalinhados à vontade de Deus. Esse é um perigo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos, diz o Senhor. A sequência do texto vai incluir outro tipo de instrução aqui necessária para o crente ter uma vida espiritual saudável perante o Senhor. O Pai vai falar sobre como honrar ao Senhor com recursos materiais. Sim, a confiança de quem obedece precisa de desapego a bens materiais. Muda aí para mim, por favor, gente. A confiança de quem obedece precisa ter desapego a bens materiais. Olha os versículos 9 e 10 que dizem: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Veja que o Pai utiliza aqui de termos agrícolas, conforme uma realidade e valores da época, para transmitir o princípio de honrar a Deus com recursos, com os nossos recursos materiais. A referência das primícias que ele faz aqui também aponta para a lei que está lá em Deuteronômio capítulo 26, depois você lê com calma lá o capítulo, porque ali nós vemos o adorador que toma os primeiros frutos da sua colheita como um gesto de honra e de gratidão a Deus por sua benignidade, por todo tipo de livramento que Ele tem dado ao povo de Israel ao longo da sua história. O dízimo também em Deuteronômio 26, que é uma
na verdade o texto de Provérbios aponta para lá, também tem um sentido muito claro de partilha. Partilhar com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, que representam ali um grupo de pessoas vulneráveis naquela época e precisava, assim, que a igreja, podemos dizer, o povo de Deus, compartilhasse das bênçãos que recebia do Senhor. Aí o pai recorre à lei para instruir o filho sobre a obediência a um princípio de honra, como sendo algo agradável ao Senhor, que retribui, por sua vez, a justa medida àquele que obedece. E aí, meus irmãos, nós estamos tratando, vamos lembrar bem, estamos tratando de um texto. Vixe, eu fui avançado. Estamos tratando de um texto que tem a fé e a obediência como princípios básicos. Não é isso que o texto trata aqui? Então, como é que diz uma oferta está no meio aqui? Primícias? Pois é. Eu não estou falando daquela primícia estelionatária gospel, de alguns que pregam que você tem que dar primícia para o pastor e tal. Se você estiver numa igreja que prega que você tem que dar a primícia do seu dízimo para o pastor, corra dessa igreja. Eu não tenho problema de falar isso, porque o apóstolo Paulo nos diz que nós temos que combater esse tipo de pseudo-evangelho e de heresia, que para mim é estelionato gospel. Desculpa, abri e fechei rapidamente parêntese. Nós estamos tratando de um texto que fala de obediência e de princípios de honra, e esse deve ser um ponto de reflexão também para aqueles que pensam que dízimo não é um mandamento atual, que esse é um princípio restrito lá aos tempos do Antigo Testamento, né? Isso é muito comum também de haver essa discussão teológica e tal. Meus irmãos, pensar assim, pensar que dízimo e oferta é algo do Antigo Testamento, é o mesmo que dizer que não há mais sentido em honrar ao Senhor com os nossos recursos. Não há mais sentido bíblico em honrar ao Senhor com os recursos que Ele nos dá, ou mesmo de partilhar parte desses recursos que nós recebemos de forma intencional, de forma sistemática com a comunidade. Meus irmãos, olha, são os recursos provenientes dos nossos dízimos, das nossas ofertas, que amparam irmãos em necessidade da nossa igreja e de fora. E todos nós podemos ser um deles um dia. Todos nós. São esses recursos que custeiam as despesas da igreja, o aluguel do prédio, as luzes, a conta de luz, as cadeiras confortáveis que nós temos o privilégio de sentar, o ar-condicionado que nos deixa mais confortável em uma cidade quente como a nossa, um som claro para que nós possamos ouvir claramente os ensinamentos da palavra. Toda a obra da igreja, meus irmãos, a pregação do evangelho, obras sociais, auxílio aos membros, é fruto também dos nossos dízimos e ofertas. E nós estamos falando de um princípio de obediência, conforme o texto de Provérbios nos mostra, um princípio que aponta para a nossa saúde espiritual e maneira como nós vivemos a palavra do Senhor. Eu espero que isso mexa um pouco com o teu conceito em relação, talvez, ou as tuas convicções em relação a essa questão. Após ver o pai lembrar o filho do valor de honrar a Deus com os seus recursos e dos benefícios também de obedecer a esse princípio, nós caminhamos para o desfecho da nossa mensagem com um alerta muito carinhoso desse pai, na formação de um caráter aprovado perante o Senhor. É preciso receber correção do Senhor com alegria. Para finalizar, é preciso receber a correção do Senhor com alegria, meus irmãos. Olha o que diz os versículos finais aí do nosso texto, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Esse é um princípio que o Senhor, como pai zeloso que é, teve o cuidado de
repetir algumas vezes nas Escrituras, muitas vezes nas Escrituras. Vou citar 2 textos bem conhecidos. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Acho que foi parte do texto pregado por Márcio recentemente. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Estamos diante aqui de um dos fundamentos básicos da boa educação, não é? Tão básico quanto indigesto também, né? Ninguém gosta de ser repreendido, estando nós certos ou errados. Uma bronca costuma machucar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa falsa ideia de que nós somos os donos da verdade. Então ninguém gosta de ser corrigido. Em vez de provocar em nós uma reflexão saudável, terapêutica, muitas vezes a primeira sensação que a repreensão nos causa é raiva, porque não gostamos de ser corrigidos. É do ser humano. Lembremos que em Provérbios nós estamos vendo o cuidado de um pai que instrui o filho a caminhar corretamente, a caminhar retamente. E ele está falando de uma obediência consciente, de uma obediência natural de quem conhece o seu pai, por isso ele sabe que as suas palavras são dignas de confiança. Quando ele alerta o filho sobre a necessidade do castigo, sim, necessidade do castigo, ou da correção, ou da disciplina, o sentido é provocar nele exatamente a consciência de que o conhecimento vai trazer recompensas, sim, mas o caminho do sábio precisa incluir a correção da parte do Senhor. Pois é. Muitas vezes nós pedimos: Senhor, me dá sabedoria, né? Pode esperar, você vai ser corrigido. Porque primeiro ele tem que corrigir todas as nossas burrices, né? Primeiro. E aí às vezes não é fácil, porque a gente gosta de ser, né, intransigente com os nossos erros. E aí às vezes vai doer. Vai doer. É como Jesus falando para Paulo: Paulo, até quando, Paulo, você vai recalcitrar contra o aguilhão? É como quem diz: até quando? O aguilhão, você sabe, é uma vara que conduzia o rebanho e na ponta machucava, quando o gado queria ir para um lugar errado. E Jesus fala: Paulo, até quando eu vou ter que te machucar para que você vá para o caminho certo? É mais ou menos isso. Sim, meus irmãos, adversidades fazem parte do ensino de Deus para os seus filhos. Todavia, olhando para o texto, há uma carga de amor paterno na disciplina. Embora a instrução do Senhor exija castigo, essa correção não é destinada a ferir os seus filhos, mas a corrigir, a torná-los mais sábios, mais coerentes, mas nem por isso deixa de causar dor. Sim, precisa doer às vezes. Por isso a preocupação do pai aqui em Provérbios, meus irmãos, em trazer uma palavra de encorajamento ao filho, né? Inevitavelmente precisa trazer também a compreensão de que essa repreensão é necessária, ou seja, no caminho reto haverá a disciplina do Senhor, porque Ele nos ama. Eu presumo que existam irmãos que gostem de receber o tempo inteiro palavras de encorajamento, palavras que afagam o nosso ego de reconhecimento, palavras que falem como eles são especiais, como são bons, como são fundamentais, como são bonitos, como são lindos, como estão mais magros, como estão mais gordos, como estão fortes, como a igreja precisa de você. Alguns irmãos gostam disso para, né, se sentir bem.
Então lá vai uma palavra instrutiva de encorajamento para você. Você que gosta de palavra de encorajamento, levanta a mão assim, toma posse, estou brincando. Receba agora. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Receba. E para de mimimi. Essa parte eu acrescentei grifo do pregador. Besteira. Meus irmãos, que palavra mais doce do que essa? Existe palavra melhor de encorajamento do que saber que a disciplina do Senhor surte efeito terapêutico na vida daqueles que Ele ama profundamente, daqueles que Ele escolheu ter com Ele. Existe remédio espiritual melhor do que a correção do Senhor? Existe remédio espiritual melhor do que a correção do Senhor? O que mais nos faz crescer espiritualmente? Quando a palavra do Senhor nos exorta, e às vezes dói, a gente não tem que se entristecer por isso. A gente pode ficar pensativo, mas tem que ser uma reflexão alegre. Alegre na certeza de que o Pai, se Ele está me corrigindo, se Ele está me disciplinando, é porque Ele me ama verdadeiramente. Aleluia. Se a palavra não te diz nada, se a gente lê as Escrituras, eu gosto muito da frase do Saião, não sei se é dele, mas ele gosta de dizer isso, que ele leu a Bíblia e encontrou muitos erros, todos eles nele mesmo. Então, assim, quando eu leio as Escrituras, eu só vejo o erro em mim. Então, isso é ótimo, essa é a palavra do Senhor. Isso a difere de outros manuais de falsas religiões, cujo objetivo é te colocar para cima. A palavra do Senhor te coloca na real, para te levar para o alto, para a glória. Aí sim. Evidentemente que nem sempre a forma como Deus nos educa é agradável à primeira vista, contudo, a obediência consiste em nos dar consciência de que nós precisamos confiar na repreensão do Pai. Por quê, meus irmãos? Quem confia, obedece. A gente já está concluindo. Meus irmãos, muitas vezes as palavras do Mestre, do nosso Senhor, parecem duras. Vide lá o caso de Jesus, quando ele se refere, em certa ocasião, àquela multidão que o seguia, após proferir palavras de salvação em Cafarnaum. Os termos que Jesus usa pareceram inaceitáveis para muitos que o seguiam ali, porque eles o seguiam pelos milagres e não pela instrução. Enquanto eles estivessem vendo milagres, estava ótimo. Quando ele começava a ensinar, aquilo parecia duro demais para eles ouvir. Jesus então foi questionado sobre a dureza das suas palavras. Está lá em João capítulo 6 essa história. E a resposta foi assim, ó, João 6,63. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Aí depois disso, claro que muitos desistiram de seguir a ele, porque eles não conseguiam crer no Evangelho, no verdadeiro Evangelho. Cristo então se reporta aos 12 nessa hora, os apóstolos. Aí ele pede por favor para que eles fiquem. Ele faz um apelo emocionado, insistindo que eles não deixem, por favor, não me deixem só, como um outro disse aí uma vez. Não, nada disso. Ele simplesmente olha para os apóstolos e diz: vocês não querem ir também? João capítulo 6, 67. E aí, capacitado a crer pelo Espírito, apesar de muitas vezes não entender completamente as palavras de Jesus,
Simão Pedro responde: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. É isso, meus irmãos. Cristo tem as palavras de vida eterna, não nós. Ele é o Senhor, digno de confiança, não nós. Ele é o novo e vivo caminho. Ele é o único caminho, não o nosso. A sabedoria está em confiar na palavra do Senhor. E quem confia, obedece. Eis aí, meus irmãos, remédio espiritual que precisa alimentar a nossa caminhada até que Ele venha, que seja breve. Confiança e obediência não devem estar alicerçadas no nosso próprio entendimento, diz a palavra do Senhor. A nossa obediência consciente não deve estar focada na nossa maneira de ver a vida, porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar além das nossas conveniências. Meus irmãos, entre o que nós acharmos correto, apesar das nossas convicções às vezes, intransigentes, orgulhosas, cheias de si, entre o que a gente acha correto e o que o Senhor revelou a nós como sendo o certo a fazer, e está aí na tua mão, fiquemos com o que Ele diz, porque nele há verdade e vida, não em nós. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, este é o remédio espiritual que Tu nos receita esta manhã, por graça e misericórdia. Obrigado, meu Deus, porque podemos nos debruçar na Tua palavra, ser alimentados, ser exortados, incomodados, ó Deus. E Te pedimos porque sabemos que precisamos, ó Deus, do Teu Espírito para sermos obedientes. A nossa natureza adâmica nos leva a uma inclinação ao mal, uma inclinação à desobediência, ao orgulho, a tentar caminhar pelos nossos caminhos. Façamos como o salmista que diz: Senhor, dirige os meus passos pelos Teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Que seja assim, Senhor. Nos ensina a identificar e caminhar pelos Teus caminhos. E, Senhor, se precisar, usa o aguilhão, Senhor. Usa o aguilhão, porque é melhor a dor do aguilhão do que estar longe de Ti, do que estar fora dos Teus caminhos. E nos ensina, Senhor, a ter discernimento para discernir a dor mais rapidamente e o erro mais rapidamente, para que doa menos. Mas em tudo, Senhor, Te glorificamos. Obrigado por causa da correção. E nos ensina, Senhor, a termos uma obediência consciente daqueles que reconhecem o Senhor na caminhada, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que não atentam, Senhor, para os seus próprios caminhos, mas têm os olhos fixos no caminho, no único caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.